Qual foi o livro que em algum momento da sua vida ele te salvou? Em que momento os livros, a literatura fez diferença na sua vida? Eu não sei muito bem como vai ficar esse vídeo. Eu pensei muito em como começar ele, em como escrever ele. Pensei em colocar, na verdade eu comecei a escrever algumas pautas de como organizar e falar sobre o que eu quero falar no computador, mas acabou não dando certo isso, e aí essa na verdade é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Então vai ficar um pouco confuso, mas eu espero que no final você entenda o que eu estou querendo dizer, ou se pelo menos alguma coisa do que eu disser aqui vai fazer um pouco de sentido, enfim. Eu queria muito conversar com vocês porque recentemente eu li dois livrinhos, assim, muito pertinho um do outro, que conversaram muito comigo. O primeiro deles é esse aqui que eu finalizei ontem. Bem-vindos à livraria Ryunan Dom. Esse livro aqui, ele vai falar muito sobre livraria, sobre amor pela literatura, por amor a ler livros e o quanto vários livros, esse hábito que a gente tem de leitura, fez muita diferença para essa personagem principal. É uma pessoa que gosta muito de ler desde pequena, que sempre buscou refúgio e um porto seguro nos livros, que a pessoa tá lá lendo sobre vários personagens diferentes, sobre a vida daquele personagem, e ela consegue muito bem, mesmo que algumas experiências não sejam as mesmas dela, ela consegue acompanhar a vida daquele personagem, trazer para dela e tomar as decisões na vida dela, sabe? Esse livro mexeu muito comigo justamente porque é, eu sinto muito isso em vários momentos da minha vida, não apenas com esse livro específico que eu estava muito precisando, estava necessitada de um livro assim que conversasse tanto comigo, mas esse livro ele conseguiu isso e acabou me colocando para pensar muito em que momento os livros começaram a fazer sentido na minha vida, sabe? Em que momento os livros foram tomar essa proporção tão importante na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, assim, em quem eu sou, sabe? Como pessoa, como ser humano. Então, eu pensei muito de quando eu era bem pequenininha, e aí os livros foram muito embarcar na história, na vida daquele personagem, acompanhar aquelas vivências, acompanhar aquelas dores, acompanhar toda aquela mistura de confusões que aquele personagem específico estava passando, e eu lá torcendo por ele, eu lá julgando ele em várias tomadas das decisões que ele fez, e eu pensando assim, nossa, e se na minha vida eu fizer a mesma coisa? E se na minha vida eu não fizer isso e eu fizer diferente? E aí isso acabava me fazendo refletir sobre várias coisas e também faziam com que eu mudasse muitas das percepções que eu tinha sobre as minhas decisões, entendem? Em que ponto os livros começaram realmente a ter essa importância tão grande para mim? Eu gostei muito desse livro porque a autora não, a personagem, a Yeonju, por mais que no início você não sabe muito sobre ela, você sabe que pelo menos ela abandonou tudo o que ela estava fazendo anteriormente porque não fazia bem a ela. Chegou um ponto onde a vida dela naquela realidade anterior não estava mais fazendo sentido. Eu consigo me conectar com isso quando eu abandonei o curso. Quando eu abandonei engenharia mecânica, pensando em fazer letras em inglês, eu chorei muito. Eu chorei muito porque era uma tomada de decisão que iria mudar completamente a minha vida, que iria mudar completamente tudo, sabe? Naquele ponto eu tinha que refletir o que eu queria fazer. E naquele ponto eu consegui refletir sobre eu não quero continuar fazendo isso está me fazendo muito mal. Eu cheguei num ponto onde eu não estou bem e eu não estou feliz fazendo isso, sabe? E aí eu comecei tudo do zero. Eu tive que abandonar tudo e eu tive que começar. Eu tive que dar início a um novo curso, letras em inglês. E por que eu escolhi letras em inglês? Eu escolhi letras em inglês por causa da literatura, por causa dos livros. Eu queria ler livros, falar sobre livros, eu queria estudar sobre livros, eu queria estudar sobre a literatura. Eu queria realmente, tipo, ir a fundo de tudo isso, sabe? Existem definições, existem pensadores, existem escritores, existem estudiosos sobre isso. Quem são? O que fazem? O que leem? O que comem? Eu queria fazer tudo isso, sabe? Eu queria descobrir, eu queria ler sobre eles, eu queria entender em que ponto, o que eles mudaram da literatura, quais são os pensamentos dele, tudo isso, sabe, gente? Então, por isso eu mudei de curso. Mas pra mudar de curso e refletir o que eu queria fazer na minha vida, realmente levou um bom tempo. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe
que a literatura, os livros no Brasil, as pessoas leem, com certeza várias pessoas leem, a gente sabe, você lê e eu gosto de ler, você que clicou aqui nesse vídeo, você provavelmente gosta muito de ler, ou você quer dar início à leitura, enfim, você tem algum interesse em livros. Nós não somos a maioria no Brasil, né? A gente sabe que a sociedade brasileira é uma sociedade que não lê tanto. Até hoje eu tento explicar para minha mãe o que eu faço na universidade e o que eu faço na área de pesquisa de literatura. Eu pesquiso sobre literatura atualmente e eu tô muito feliz. Aí, gatona! E eu tô muito feliz fazendo isso. Realmente é como se eu tivesse chegado num ponto que eu queria estar, sabe? E eu vou chorar. Mergulhar nas emoções dos personagens a ajuda a entender os próprios sentimentos. Ela lamenta e sofre junto com eles. Quando fecha o livro, depois de compartilhar tantas emoções e experiências com os personagens, Yeonju se sente capaz de compreender qualquer um. Ai, Yeonju, eu te entendo. Yeonju, eu te entendo completamente. Pegar esse livro no momento que eu tava me sentindo tão ansiosa, pegar esse livro no momento que eu tava precisando tanto de um abraço quentinho e de um livro que me dissesse que as suas decisões, elas são suas. E outro livro que também mexeu muito comigo é esse aqui. Catherine Mansfield, Êxtase. Aqui nesse livro a gente tem 5 contos da autora. E foi meu primeiro contato com a autora. Eu sei que ela é muito querida. Virginia Woolf disse que sentia inveja da escrita de uma pessoa. E essa pessoa era Catherine Mansfield. Mas isso ela só disse quando a Catherine Mansfield morreu. Porque a Catherine Mansfield ela não foi uma pessoa muito valorizada. Tanto no círculo de autores da Virginia Woolf como... enfim, no meio literário da sua época, infelizmente. Mas hoje a gente sabe que essa mulher é simplesmente gigantesca. E eu acho, assim, que quando eu comecei a ler esse livro, eu consegui perceber como a escrita dela... Gente, é uma escrita, assim... a primeira palavra que vem na minha cabeça é a palavra limpa. Sabe quando você lê algo e você consegue realmente... A escrita da autora não é confusa. A escrita da autora é tão fluida. Acho que é a escrita mais fluida que eu já entrei em contato. Catherine Mansfield. Ela começa a descrever a personagem principal, ela começa a descrever o dia a dia, ela descreve o sentimento, ela consegue descrever o ambiente e tudo faz sentido. Tudo é tão bem encaixado, tudo é tão bem escrito, sabe? E é uma escrita que, ao mesmo tempo, não é aquela escrita densa, mas é aquela escrita tão carregada de sentimentos, é tão carregada de tudo, sabe? Tem uma frase aqui atrás desse livrinho, dessa edição da Antofágica, que tá escrito: não conseguia deixar de sentir. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Naquele momento que eu li esse livro, eu realmente não conseguia deixar de sentir. Eu não conseguia deixar de sentir. E às vezes isso é bom, às vezes isso é um pouquinho ruim, porque você sente tanto sobre tudo. Eu sinto tanto sobre várias coisas, sabe? E às vezes essas coisas me deixam ansiosa, essas coisas me deixam com uma crise depressiva. Às vezes realmente eu não consigo deixar de sentir. E aí quando eu tava lendo Bem-vindos à Livraria Ryunondon, eu realmente não conseguia deixar de sentir esse carinho tão grande pelos livros, esse carinho e amor tão grande pela literatura. Foi o que me ajudou em muitos momentos da minha vida. Foi esse amor pelos livros e pelo contato com a escrita de outros autores que me ajudou a sentir o que eu deveria sentir, mais ou menos assim. Tipo assim, me permitiu sentir o que é a vida, sabe? Eu consegui continuar vivendo por causa dos livros. Em muitos momentos, os livros realmente foram pontos essenciais no qual tudo tava me sugando demais ao redor. Tudo às vezes na vida te suga demais. E você precisa recarregar as energias de alguma maneira. E eu sinto que aqui, páginas, livros, isso aqui, você pegar e fazer assim, você ler, você entrar em contato com tudo isso, é o que faz
as minhas energias serem recarregadas, sabe? E no final de tudo, eu realmente adoro sentir esse amor pelos livros, esse amor pela literatura, porque realmente isso foi o que me conduziu em muitos momentos da minha vida, sabe? E eu espero sinceramente que alguma coisa desse vídeo realmente faça sentido pra você. Eu precisava realmente colocar tudo isso pra fora, sabe? Eu realmente precisava conversar com vocês um pouquinho sobre esse poder que a literatura tem na nossa vida. Antes de pesquisar sobre literatura, antes de começar letras em inglês, antes de começar realmente a embarcar nos grupos de pesquisa que eu faço parte, nos grupos de extensão que eu faço parte, e aí a gente discute, a gente lê, a gente conhece outros autores, você vai realmente descobrindo que tem uma gama de coisas maravilhosas, incríveis e, enfim, infinitas de coisas que você pode conhecer e estudar, que é maravilhoso. Antes disso tudo, eu fico feliz pelos livros terem realmente me ajudado a traçar esse caminho, porque se não fosse por eles, eu não estaria fazendo letras em inglês e não por eles eu não estaria realmente tipo buscando trabalhar com livros, buscando trabalhar com literatura e estar aqui falando com vocês sobre eles. Então eu sinto que os livros realmente fizeram parte da minha vida e continuam fazendo parte da minha vida até hoje, sabe? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu fiquei muito reflexiva sobre tudo isso. Esses livros aqui me botaram muito pra pensar. Esse aqui me presenteou uma autora incrível, que eu quero ler outros livros dela. E Denise, amiga, não se preocupe, eu estou em busca das edições que você me falou da Katherine Mansfield, porque realmente é uma autora que eu quero ler tudo. Eu não consigo pôr em palavras a escrita dessa autora. Eu não consigo pôr em palavras e descrever a grandiosidade de como ela realmente fala com você sobre diversos temas. É muito bom a gente ter várias personagens femininas aqui sendo representadas e você compreender toda a complexidade, toda a existência dessas mulheres aqui nesses livros, aqui nesses contos, perdão. No segundo conto, por exemplo, a gente tem uma mulher que tá noiva e aí ela recebe uma carta do noivo dela. E ele fala que quer terminar tudo com ela, que não sente mais vontade de estar apenas com uma pessoa, que não faz sentido na cabeça dele isso tudo. E aí, enquanto isso, ela vai descrevendo os sentimentos confusos, os sentimentos de raiva, o sentimento de tristeza, de arrependimento daquela relação dessa personagem. E ao mesmo tempo ela também vai te dizendo, ela é professora de música, e ao mesmo tempo ela vai descrevendo aquela música, ela quer que as alunas sintam aquela música, aquela tristeza, aquela música bastante triste. E aí o clima vai pesando e além dela mesma tá sentindo toda aquela confusão, aquela tristeza, as próprias alunas começam a sentir toda aquela tristeza, elas cantam realmente, elas estão muito tristes. E é incrível toda essa troca, tipo, como a autora consegue te descrever o sentimento, os pensamentos dessa personagem principal, os sentimentos de tristeza que ela tá passando para aquelas alunas. Genial, gente, genial, simplesmente incrível. Enfim, obrigada, Katherine Mansfield, foi uma autora que nesse mês de fevereiro eu fiquei tão feliz de conhecer e eu quero ler mais. E muito obrigada, bem-vinda à Livraria Rio Landon, que me botou para pensar muito sobre literatura, sobre livros, sobre as minhas tomadas de decisões e como a literatura, como os livros foram muito importantes na minha vida, tanto na minha infância, tanto na minha adolescência, como agora na vida adulta. E eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido. E se fez sentido, por favor, me conte aqui nos comentários qual foi o livro que te fez refletir muito sobre esse amor pela literatura, ou talvez um livro que tenha te feito pensar muito sobre um determinado assunto. Isso acabou refletindo na sua vida e isso acabou trazendo uma mudança na sua tomada de decisão sobre tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi meio confuso, foi meio louco. E aqui eu deixo minhas 2 recomendações com certeza. São livros incríveis. Conheçam, leiam, me contem se vocês já leram. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo. Tchau!